quando eu conheço, pelo menos um dos trabalhos de Maria Regina que fundamenta a exposição que ela fez há pouco, eu acho que é interessante pensar, no caso do Brasil, como se entrecruzam as opções de política externa, as suas dimensões substantivas e os próprios atores e interesses. Quer dizer, o mapeamento disso, eu acho que isso pode ser ainda muito mais aprofundado, tanto pela professora Maria Regina, como, enfim, como toda a nova geração, né, de especialistas no campo, porque, digamos, de fato, me dá a impressão de que é disso que nós estamos falando, quer dizer, como que e qual é as dinâmicas que vão se produzindo nas opções, digamos, que vinculam opções de políticas externas aos atores, aos interesses, e como é que se vão entrecruzando essas vinculações. O que eu queria colocar aqui, do ponto de vista regional, para uma reflexão, tanto, digamos, na mesa como do público, é qual é a capacidade de lideranças e alinhamentos que existem hoje, desde o Brasil, nessa dinâmica. Quer dizer, o Brasil é agora um ofertante de bens públicos regionais. O Brasil oferece bens públicos regionais, seja, digamos, no âmbito assim, de variáveis brandas de poder, visões políticas, lideranças nas diferentes coalizões globais, o G20 é um exemplo, onde a região, digamos, ou parte da região, enfim, seguirá ou não o Brasil, mas o Brasil está oferecendo enfim, visões políticas, posturas políticas, opções de coalizões em vários temas. Também em temas de política internacional, quando está ou não no Conselho de Segurança, etc. O Brasil oferece bens públicos regionais também em âmbitos mais específicos e duros, em termos econômicos, investimentos, vinculações comerciais, em temas de segurança. O Brasil oferece cooperação em segurança, cooperação em defesa. Agora, quando nós estamos oferecendo esses bens públicos regionais, nós estamos, ao mesmo tempo, construindo alinhamentos e lideranças, né? Eu acho que é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Se a gente quer levar essa discussão para a região, desde o Brasil, depois eu vou falar desde a região, mas desde o Brasil, eu acho que nós temos que começar a nos perguntarmos sobre isso, quer dizer, qual é a dimensão, enfim, o que a gente vai fazer com essa dimensão regional da nossa produção diversificada e fragmentada de bens públicos regionais? Essa é a pergunta que eu coloco, porque ela está espontaneamente se colocando sobre a mesa. E quando a gente faz essa pergunta, a gente também olha para a região e vê que, digamos, por um lado, os outros países sul-americanos, ela mantém uma margem de autonomia e criatividade no processo atual de globalização e na sua própria capacidade, como eu mencionei anteriormente, cada uma individualmente, de oferecer estabilidade, democracia, paz e crescimento, né? E, ao mesmo tempo, os países da região, sejam eles Bolívia, Venezuela, Chile, Argentina é um caso à parte, tem as suas próprias especificidades nas suas produções também digamos, de processos de diversificação de atores e interesses, né? A gente pega o caso da Bolívia, por exemplo, a Bolívia, ela, digamos, talvez ela se destaque nesse momento por, digamos, estar muito mais
ter esse tipo, digamos, de desempenho muito mais vinculado ao campo invertebrado dos movimentos sociais do que ao campo, digamos, sólido, institucional do Estado boliviano, que ainda, digamos, é muito incipiente, é muito ralo, para dizer de alguma forma, né? Mas, digamos, do ponto de vista digamos, da sua capacidade de, enfim, de colocar um condimento numa agenda regional de diversificação de atores e interesses, não há nenhuma dúvida de que a Bolívia é um ator em si mesmo, e a sociedade boliviana e o processo político boliviano é ativo, é proativo nesse campo. Quando a gente olha a Venezuela, a história já é outra, né? A Venezuela vai pelo caminho da variável branda de uma liderança ideológica, né? Também com oferta de bens públicos regionais importantes, seja no campo, digamos, de cooperação energética, seja no campo de políticas sociais, né? E que, digamos, claramente tem, nesse momento, uma visibilidade no âmbito regional e, inclusive, no âmbito dos processos de politização nacional de cada um desses países. O caso chileno se destaca pela sua capacidade empresarial, né? Mas que, digamos, de nenhuma maneira é menor hoje em dia, inclusive, enquanto há um paradigma de modelo de investimentos intrarregionais que, inclusive, superam os entraves da sua própria diplomacia, né? O Brasil. Chile não tem relações diplomáticas com a Bolívia e tem, digamos, uma carteira de investimentos na Bolívia e de cooperação muito importante. Então, digamos, a gente vê que há nichos, né, que existe nós poderíamos perfeitamente fazer um mapeamento de nichos, digamos, enquanto há especializações que o que está se chamando esse processo de diversificação de atores oferece desde os países da região. O caso da Argentina eu coloco à parte porque a Argentina trabalha muito à sombra do Brasil nesse processo. E a competitividade desfavorável do lado brasileiro, enquanto a tratar de reproduzir o paradigma brasileiro, é ainda muito presente, eu creio, nesse momento, pelo menos, enquanto a sua performance de oferta de bens públicos regionais. Bom, eu quero fechar esse raciocínio e depois mencionar alguns temas específicos em relação ao trabalho de Mônica. De qualquer maneira, se nós tomarmos cada um dos pontos que Maria Regina menciona, diplomacia presidencial, internacionalização de atores, matriz institucional, políticas públicas e politização, cada um desses aspectos são encontrados em cada um dos países da América do Sul atualmente, talvez com exceção da Guiana, enquanto as suas facetas, as facetas das suas respectivas políticas externas. O que, nesse momento, complica enormemente o quadro regional é a transformação dessas capacidades num bem público regional ou num processo regional de construção de bem público de mais coordenado. E nisso, digamos, nesse momento, a presença e a performance do Brasil não ajuda quanto a essa construção. O que a gente observa é muito mais uma capacidade de projeção via assimetria do que uma construção de liderança a partir, digamos, desse processo. Bom, então, do ponto de vista da discussão da dimensão regional, eu acho que é mais ou menos isso que eu queria colocar sobre a mesa. Mônica, do ponto de vista mais específico do seu trabalho, escrito, enfim, eu pude, inclusive, ler, enfim, ver alguns outros temas mais específicos. Que eu acho que você, enfim, passa por cima de uma dimensão da paradiplomacia
que no caso do Brasil, e isso também, digamos, pode se vincular um pouco a essa discussão sobre o tema regional, é muito, muito importante, que é a dos estados, municípios e cidades de fronteira. Né? Nós temos 10 fronteiras, ou seja, temos fronteiras com 10 países. Isso tem que ser uma fonte importante para a diplomacia, digamos, acho eu, a ser hierarquizada, quer dizer, aonde ela está e qual é o peso relativo dela em relação a esses outros processos que você menciona. Essa é a pergunta que eu faço, porque eu tendo a pensar de que justamente essa dupla face de cooperação e conflito que a gente sempre tem nessas realidades fronteiriças, né? Nesse caso deve ser muito interessante de ser explorado. E de ser destacado, né? Quando você fala 30 cidades, dessas 30, quais são de fronteira? Ou seja, como destacar, como especificar as realidades fronteiriças, de fronteira, nesse processo. E o segundo ponto tem a ver com essa, enfim, que eu acho que é muito interessante, justamente a vinculação dessa paradiplomacia com a presença do PT na vida política nacional, começando justamente pelas suas presenças municipais, nos âmbitos municipais. Mas o que eu acho também que é interessante é que o PT trabalha nas duas frentes ao mesmo tempo desde o início, porque o PT ele ganha espaço político na vida do país, primeiro em âmbitos mais, enfim, localizados e, digamos, obviamente, eleitorados mais limitados. Mas ele sempre foi um ator digamos, desde que ele existiu, ele sempre fez questão de ser um ator com uma faceta internacional. Ele, digamos, o Foro de São Paulo, inclusive, o vincula com a Internacional Socialista, ou seja, existe essa vocação internacionalista no PT, mesmo quando ele está, digamos, trabalhando ou criando como é que se chama, o orçamento participativo em Porto Alegre, né? Mas já ali as lideranças do PT estão ao mesmo tempo presentes num tecido internacional, digamos, muito mais com muito mais projeção do que era Porto Alegre naquele momento. Então, eu acho que essa é uma explicação também dessa vinculação entre essa parapsicologia, essa vocação internacional dessas prefeituras e o PT. Porque ele faz parte, digamos, o PT, inclusive, tinha antes de ser governo, você entrava na página dele, ele sempre teve, digamos, muito mais afinidade com o vocabulário, os interesses da política externa, até mesmo do Itamaraty, do que qualquer outro partido político. E isso, digamos, faz parte da sua identidade, né, político-partidária. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante de ser mencionada. Acho que eu fico por aqui. Tá bom.